Hoje a gente vai fundo na organização administrativa brasileira. Temos bastante material aqui para analisar. Isso aí. A ideia é descomplicar um pouco como o Estado se arruma para funcionar, né? Quem faz o quê, por que essa divisão toda? Exatamente. Então, para começar, o que é essa tal de administração pública? De forma geral, é conjunto de órgãos, entidades, agentes que o Estado usa para botar a mão na massa, para executar as funções administrativas. Perfeito. E é bom a gente já separar dois sentidos aí. Tem o sentido subjetivo, que a gente também chama de formal ou orgânico. Subjetivo. Que foca em quem faz parte da estrutura. Os órgãos, as entidades que têm vida própria, né, personalidade jurídica, os servidores públicos, todo esse pessoal. Tá. E o outro sentido? É o objetivo, ou material, ou funcional. Esse olha para o que a administração faz. Quais são as atividades? Tipo, Tipo, fiscalizar o poder de polícia, né? Incentivar algum setor da economia, que é o fomento, às vezes intervir mais diretamente e, claro, prestar serviço público, que é o mais óbvio, talvez. Saúde, educação. entendi. Quem faz subjetivo e o que faz objetivo. Faz sentido. Isso. E aí, a primeira grande divisão que sempre aparece é administração direta versus indireta. Sim, fundamental essa. A direta, então, seriam os entes políticos mesmo. União, estados, Distrito Federal, os municípios. Exato. São as pessoas jurídicas políticas. E dentro deles tem os órgãos. Os ministérios, secretarias, essas estruturas internas. Isso. E o ponto-chave aqui, esses órgãos não têm personalidade jurídica separada do ente. O Ministério da Saúde, por exemplo, é parte da União, não tem um CNPJ próprio, vamos dizer assim. Mas os entes, sim, União, estados, eles têm autonomia política, né? Podem criar leis e tudo mais. Com certeza. Eles têm capacidade legislativa. Essa é uma marca da administração direta, dos entes federativos. Ok. E a indireta? Como ela entra nessa história? Bom, a indireta surge quando esses entes da direta decidem que é melhor criar uma nova entidade separada, com personalidade jurídica própria, para cuidar de uma tarefa específica. Então é uma criação deles. Sim, é um resultado do que a gente chama de descentralização administrativa. Eles criam essas novas pessoas jurídicas. E quem são essas entidades? São basicamente 4 tipos que a gente precisa conhecer bem. As autarquias. Tipo o INSS? Exatamente. O INSS é um exemplo clássico. Daí temos as fundações públicas, as empresas públicas, como a Caixa Econômica Federal, os Correios, Certo. e as sociedades de economia mista. A Petrobras, o Banco do Brasil são exemplos famosos. E qual a grande sacada delas? O que define a administração indireta? O ponto principal é que elas têm personalidade jurídica própria, um CNPJ delas. Mas, atenção, elas não têm a autonomia política que os entes da direta têm. Elas não podem criar leis no sentido amplo. Então elas não legislam como a União ou um Estado. Não. Podem até criar normas internas, regulamentos técnicos, mas não leis gerais e abstratas. Elas estão vinculadas ao ente que as criou. Existe um controle, uma supervisão ministerial que a gente chama de tutela. Mas não é uma subordinação hierárquica direta como a de um chefe para o subordinado dentro de um mesmo órgão. Entendi. Vinculadas, mas não hierarquicamente subordinadas. Interessante essa distinção. É crucial. E você mencionou descentralização. Isso me leva a outra parte aqui. Como as funções são distribuídas. Temos esses conceitos: centralização, descentralização, concentração e desconcentração. Parece um trava-língua. Parece mesmo, mas dá para organizar. Vamos lá. Centralização é o mais simples. A atividade é feita pelo núcleo do poder central mesmo, pela administração direta, sem passar para ninguém. Tá, o próprio ente faz. Isso. Agora, a descentralização é quando essa atividade é transferida para outra pessoa jurídica. Que pode ser uma daquelas da indireta. Pode. Essa é a descentralização por serviços, ou funcional, ou por outorga. É quando o Estado cria uma autarquia, uma fundação, uma empresa pública ou SEM e passa para ela não só a execução do serviço, mas a própria titularidade dele. Passa para valer, digamos. Exato. Mas tem outro tipo de descentralização, que é a por colaboração ou por delegação. E essa?
Nessa, o Estado transfere só a execução do serviço para um particular, uma empresa privada, por exemplo. A titularidade continua sendo do Estado. É o caso das concessões e permissões de serviço público. Pensa numa empresa que ganha licitação para administrar uma rodovia. Entendi. A rodovia continua sendo pública, mas a empresa opera. Perfeito! E aí vem os outros dois conceitos: concentração e desconcentração. Que são diferentes da descentralização, certo? Totalmente. Concentração e desconcentração acontecem dentro da mesma pessoa jurídica. Não envolve passar nada para outra entidade. Como assim? Desconcentração é quando um ente ou uma entidade distribui competências internamente, criando órgãos menores para dar conta do recado. Por exemplo, um ministério cria várias secretarias, cada uma com sua área. Ou uma secretaria cria departamentos. É uma divisão interna de tarefas. E aqui tem hierarquia? Sim. Aqui, a hierarquia é clara. O ministro manda no secretário, que manda no diretor do departamento. É tudo dentro da mesma casa. E a concentração? É um movimento inverso. É quando se decide extinguir um órgão e trazer as competências dele de volta para um órgão superior. Ou juntar vários órgãos em um só. Reduzir a estrutura interna. Então, para resumir a diferença crucial, descentralização envolve duas ou mais pessoas jurídicas distintas. Desconcentração é uma reorganização interna, dentro da mesma pessoa jurídica. Exatamente. Essa é a chave para não confundir. Uma envolve criar ou contratar outros, a outra é arrumar a casa por dentro. Ótimo. Agora ficou bem mais claro. Vamos dar uma olhada mais de perto naquelas entidades da indireta, começando pelas autarquias. Claro, as autarquias são talvez as mais estatais da administração indireta. Elas são sempre criadas por uma lei específica, não basta uma autorização. Lei específica. Importante. Muito. E elas seguem o regime de direito público. Atividades tipicamente estatais, sabe? Fiscalização, regulação, previdência social. O pessoal delas, em regra, é estatutário, concursado com estabilidade. E as agências reguladoras? Anatel, ANEEL, elas são autarquias também. São, sim. Elas são um tipo especial de autarquia, chamadas de autarquias de regime especial. A lei dá a elas uma autonomia maior em relação ao governo central. Maior como? Principalmente porque seus dirigentes têm mandato fixo e só podem ser demitidos em situações bem específicas. Isso é para dar mais estabilidade e independência técnica, para evitar muita interferência política no dia a dia, da regulação de setores como telecomunicações, energia, etc. Faz sentido, para dar segurança para o setor regulado também. E as fundações públicas? As fundações públicas são um caso um pouco mais híbrido. A criação delas é autorizada por lei, diferente das autarquias que são criadas diretamente pela lei. Autorizada. Então, precisa de mais alguma coisa depois da lei? Sim, precisa do registro dos seus atos constitutivos. E o mais interessante é que elas podem ser de dois tipos, de direito público ou de direito privado. Ah, tem essa divisão. Tem. Se a lei definir que ela é de direito público, ela funciona basicamente como uma autarquia, com regime de pessoal estatutário, prerrogativas públicas. A gente chama até de fundação autárquica. Agora, se a lei autorizar a criação de uma fundação com personalidade de direito privado... Aí muda tudo. Muda bastante. Ela vai ser regida predominantemente pelo Código Civil, o regime de pessoal vai ser o da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, por concurso também, mas sem a estabilidade típica do estatutário. Elas geralmente atuam em áreas sociais, culturais, de pesquisa, tipo IBGE, FUNAI antes de virar autarquia, Fundação Biblioteca Nacional. Entendi. Duas possibilidades dentro das fundações. E agora as empresas públicas, EP, e sociedades de economia mista, SEM. Essas sempre geram confusão. Geram mesmo. Elas são bem diferentes das autarquias e fundações públicas de direito público. Tanto as EPs quanto as SEM são pessoas jurídicas de direito privado. Privado? Mesmo sendo parte da administração indireta? Sim, a natureza jurídica delas é privada, embora elas não sejam empresas privadas comuns. Elas sofrem um monte de regras de direito público, por isso a gente fala que elas têm um regime jurídico híbrido. E como elas são criadas? A criação também depende de autorização em lei específica, como as fundações de direito privado.
Depois da autorização, elas precisam ser registradas na junta comercial, como qualquer empresa. E o pessoal delas? CLT também? Isso. O regime de pessoal é seletista. Tem que fazer concurso público para entrar, por causa da regra constitucional, mas não tem a estabilidade do artigo 41 da Constituição, aquela do servidor estatutário. A demissão é mais flexível, mas precisa ser motivada. E elas fazem o quê? Competem no mercado? Prestam serviço público? Podem fazer as duas coisas. Algumas são criadas para explorar a atividade econômica mesmo, como a Petrobras, competindo com outras petrolíferas. Outras são criadas para prestar serviços públicos, como os Correios, ECT ou a Caixa Econômica Federal. Às vezes, a mesma empresa faz um pouco dos dois. Tá, mas qual a diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista? Onde que o bicho pega? As diferenças são cruciais e estão principalmente em 3 pontos: capital social, forma jurídica e foro processual. Vamos por partes. Capital social. Na empresa pública, EP, o capital social é 100% público. Pode ser só da União, ou só de um estado, ou só de um município, ou até de vários entes públicos juntos, mas sempre 100% público. E na sociedade de economia mista? E na SEM, o capital é misto. O poder público tem que ter a maioria das ações com direito a voto, o controle acionário. Mas tem também capital privado, de acionistas particulares que compram ações na Bolsa, por exemplo. Pensa no Banco do Brasil, na Petrobras. Ah, por isso economia mista. Tem dinheiro público e privado. Exatamente. A segunda diferença é a forma jurídica. Como assim? O tipo de empresa? Isso. A empresa pública pode ser constituída sob qualquer das formas admitidas em direito. Pode ser uma LTD, uma SA, etc. Mas a sociedade de economia mista obrigatoriamente tem que ser uma sociedade anônima, uma SA. Ah, essa é uma regra fixa para 100. Sempre SA. Sempre SA. E a terceira diferença é o foro, onde elas são processadas na justiça. Isso muda. Muda. Se a empresa pública for federal, criada pela União, as causas dela ou contra ela vão para a Justiça Federal. E se for estadual ou municipal? Ou uma 100? Aí a regra geral é que as empresas públicas estaduais e municipais e todas as sociedades de economia mista, federais, estaduais ou municipais, são julgadas pela Justiça Estadual. Entendi. EP federal vai para a Justiça Federal. O resto, EP estadual municipal e todas as 100 para a Justiça Estadual. Tem exceção? Tem algumas discussões, mas essa é a regra geral consolidada. E um ponto interessante que o STF decidiu há uns anos facilitou a criação de subsidiárias por essas empresas estatais. Subsidiárias, empresas filhas. Isso. Antes se discutia se cada subsidiária precisava de uma nova lei autorizando. O STF disse que não. Se a lei que criou a empresa-mãe já previu essa possibilidade, não precisa de nova lei, basta a deliberação interna da empresa. Isso deu mais agilidade para elas se organizarem. Boa. E tem aquele caso dos Correios, né? ECT. Sim, muito importante. Os Correios são uma empresa pública federal que presta serviço público essencial e exclusivo. O STF reconheceu que, por essa natureza, eles têm imunidade tributária recíproca, ou seja, não pagam certos impostos como se fossem a própria União. E também tem outras prerrogativas processuais, como prazo em dobro. É um caso especial de EP. Bem específico mesmo. E para a gente fechar esse mapa da administração, faltou falar dos consórcios públicos. O que são eles? Boa lembrança. Os consórcios públicos foram regulamentados por uma lei mais recente, a Lei 11.107 de 2005. Eles são basicamente uma ferramenta para a cooperação entre os entes federativos. Cooperação como? União, estados, DF, municípios, eles podem se juntar para tocar projetos ou gerenciar serviços que são de interesse comum. Pensa num sistema de saneamento básico que atende várias cidades vizinhas, ou um hospital regional. Ah, para dividir custos e responsabilidades. Exatamente. O consórcio permite isso de forma organizada, e ele pode ter 2 naturezas jurídicas. Quais? Ele pode ser uma associação pública, que aí tem personalidade jurídica de direito público e passa a integrar a administração indireta de todos os entes que participam do consórcio. Funciona meio como uma autarquia interfederativa. E a outra opção?
A outra é ele ser constituído como uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. Aí ele fica fora da estrutura formal da administração indireta, mas ainda sujeito a muitas normas públicas. E como eles se financiam e operam? Eles usam principalmente dois instrumentos: o contrato de rateio, que é onde os entes combinam como vão dividir as despesas do consórcio, e o contrato de programa, que detalha as obrigações, os serviços que vão ser prestados em conjunto, as metas. Entendi. É uma forma de federalismo cooperativo na prática. Perfeito, é bem isso. Ufa, bastante coisa, né? Então, tentando amarrar tudo isso, a gente tem a administração direta, que são os centros de poder político, União, estados, DF, municípios, com os seus órgãos internos. Sim, sem personalidade jurídica própria, mas com autonomia política. E tem a administração indireta, que são aquelas entidades criadas por eles, com personalidade jurídica própria. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Isso, cada uma com suas características, regime jurídico, forma de criação e, lembrando, vinculadas, mas não subordinadas hierarquicamente à direta. E para organizar o trabalho, vimos a centralização versus descentralização. Em que envolve transferir para outra entidade ou não, E a concentração versus desconcentração. que é a arrumação interna dentro da mesma entidade com hierarquia. Exato. É um sistema complexo. Qual o propósito de toda essa complexidade na sua visão? Olha, a ideia por trás, imagino, é tentar equilibrar duas coisas: a necessidade de o Estado ter controle sobre as atividades que são essenciais. O controle central, digamos. Isso. E, por outro lado, a busca por mais agilidade, especialização técnica e, às vezes, até flexibilidade de gestão, que talvez a estrutura rígida da administração direta não ofereça para certas áreas. Criar uma autarquia para cuidar só de regulação ou uma empresa para competir no mercado. É uma tentativa de achar o melhor formato para cada função. Exatamente. Se funciona bem na prática, já é outra discussão, né? A complexidade também gera seus próprios desafios de coordenação, controle e transparência. É um equilíbrio difícil e constante na gestão pública. Com certeza. E fica a pergunta, né? Como toda essa engenharia administrativa, com todas essas siglas e regras, impacta lá na ponta? A qualidade, a rapidez, a eficiência dos serviços que chegam para a população, será que essa estrutura ajuda ou às vezes atrapalha? É a pergunta de milhões, né? Como essa máquina toda se traduz em resultados concretos para o cidadão. Fica aí a reflexão para a gente continuar observando e analisando no nosso dia a dia.